Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre jornada de trabalho. Lembrando que agora a gente vai fazer uma mesclagem, então, da parte de RH e da parte de departamento pessoal, já que vai ser difícil da gente fazer os exercícios práticos. Então, a gente vai continuar um pouquinho na teoria, mesclando um pouquinho dessas duas matérias. Essa matéria, ela é departamento pessoal, tá, gente? Quando a empresa decide contratar um colaborador para ajustar o quadro de funcionários, deverá ter em planejamento o horário de trabalho que este colaborador irá realizar. Vocês podem perceber, e vocês, como nós falamos em uma das aulas de anúncio de vagas, existem empresas que elas já colocam o horário disponível para realmente saber se aquele candidato pode ou não, e não ter o retrabalho de repente ter um monte de candidato, e quando fala o horário que vai trabalhar, esse candidato acaba falando que não pode. E aí você precisa ter o retrabalho de fazer a recontratação novamente. Então é importante, é de suma importância, ser colocado o horário de trabalho para que os futuros candidatos já estejam cientes de qual horário que eles poderão fazer dentro da empresa. Para fins de legalidade e fiscalização, entende-se jornada ou a duração de trabalho com uma carga máxima de 8 horas diárias, perfazendo 44 horas semanais, resultando em 220 horas mensais. Nossa, parece que é bem complicado, né? Mas não é. A lei, dentro da nossa sala, a gente vai trabalhar bastante com o livro da CLT, e uma das leis da fiscalização que está na CLT fala que nós temos que trabalhar uma carga de 8 horas diárias. O que seria 8 horas diárias, gente? Seria uma pessoa que de repente entra na empresa às 9 e sai às 6. Mas aí você pode perguntar assim, se ela trabalha das 9 às 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dá 9 horas. E fala que ela tem que trabalhar 8 horas. Aí, então, eu preciso lembrar que ela tem 1 hora de intervalo. E essa hora de intervalo não é computada como jornada de trabalho. Essa hora de intervalo nada mais é do que a hora do almoço, a hora do descanso desse colaborador. Fazendo 44 horas semanais. O que seria 44 horas semanais? Então, se essa pessoa trabalha das 9 às 6, tirando essa 1 hora de intervalo, significa que ela trabalha 8 horas por dia. Se eu contar de segunda a sexta, são 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 8 vezes 5, 40 horas. Mais 4 horas no sábado, 44 horas. E como chegar à conclusão de 220 horas semanais? 44 horas vezes 5 semanas. Independente se a semana tem metade de um começo de semana, ou metade de um final, começo de mês, desculpa, ou metade de um final de mês, não tem problema. A lei permite que, tendo 5 semanas, é considerado como 220 horas. Tem uns outros casos, gente, que a lei permite também, como, por exemplo, aquele funcionário que trabalha mais horas para não trabalhar no sábado. Então, podemos dizer aí que tem funcionário que trabalha 9 horas por dia, na verdade 10, com 1 hora de almoço. Então, ele trabalha 9 horas de segunda a quinta, 9 vezes 4, 36. E depois ele trabalha mais 8 horas na sexta para perfazer essas 44 horas. A lei também permite que possa fazer isso para não trabalhar no sábado.
A empresa poderá reformular a jornada de trabalho do empregado, desde que não infrinja a proteção da lei trabalhista, considerada ao empregado mensalista, horista ou diarista. Exatamente isso que eu acabei de falar, tá? Eu posso fazer com que o meu colaborador faça mais horas em dia de semana para poder folgar no sábado. Eu posso fazer com que o meu colaborador trabalhe a mais em dias normais para poder emendar feriado. A lei permita, desde que eu não infrinja a lei da CLT. Com base na CLT, do artigo 7.1, para a composição das horas trabalhadas por dia, não deve ser computada o período de intervalo, alimentação, descanso concedido ao empregado. Acabei de falar sobre isso, né, pessoal? Então, quanto mais horas de alimentação, mais horas de descanso eu fizer, mais tarde eu saio da empresa. Por exemplo, um funcionário que entra às 8, então ele vai trabalhar 9, 10, 11, 12. De manhã, ele trabalhou 4 horas. Fez 2 horas de almoço, da meio-dia às 2. Aí ele volta a trabalhar 2 horas, trabalha 3, 4, 5, 6. Trabalhou mais 4 horas. Significa, então, que ele trabalhou 8 horas no dia, como a lei fala, fazendo 2 horas de almoço. Se ele faz 1 hora de almoço, ele sai às 5. Mas quanto mais horário ele fizer, mais tarde ele sai. O controle do horário da chegada e saída dos empregados podem ser feito via sistema eletrônico ou mesmo cartão de ponto. A empresa ela tem várias formas de fazer o controle do colaborador. Alguns fazem por detector do dedo, né? Chega lá, coloca o dedo em um detector e aí automaticamente mostra a hora que está entrando. Alguns outros fazem pelo código do cartão. Alguns outros fazem por uma máquina que tem um cartão que você bate e ela mostra o horário. Algumas outras fazem por livro, ponto. São várias maneiras. O importante é que você consiga detectar realmente o horário desse colaborador. Grandes empresas, elas estão fazendo de uma forma que, por exemplo, é tipo cartão de crédito, sabe? Quando você passa o cartão de crédito e aí sai aquela folhinha. Então, algumas empresas, por lei, elas precisam fazer dessa forma para que possa aprovar o horário de entrada, o horário de intervalo e o horário de saída desses colaboradores. Para os estabelecimentos com menos de 10 funcionários, o controle poderá ser feito através de planilhas ou caderno, sem legislação expressa. Algumas atividades podem sofrer variação de carga horária diária, reduzindo a jornada de trabalho, porém, está protegidas por lei ou por intermédio de acordo coletivo. Então, fala que assim, algumas empresas, elas estão isentas de fazer esse controle de horário, sendo empresas que tenham menos de 10 colaboradores. De uma forma mais prevista em leis. Elas podem fazer, mas pode ser em uma planilha de Excel ou pode ser num caderno de anotação, tá? Então não tem essa legislação um pouco mais rígida. Tem algumas funções que elas podem trabalhar mais que 6 horas ou menos que 6 horas ou menos que 8 horas, pelo fato de ser cargos que são protegidos pela lei. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses cargos que trabalham 4 horas, cargos que trabalham 6 horas, mas digamos aí que uma grande parte dos colaboradores trabalha 8 horas normalmente, tá? Uma coisa importante também, quando a gente fala de... mas eu acho que eu vou deixar para falar no próximo, quando a gente falar de telemarketing, que também dá direito ao intervalo. A gente já vai falar sobre isso no próximo slide.